Eu compartilho minha história com a esperança de que não zombem de mim e que acreditem no que vou contar. Também menciono que devo contá-la em 3 partes. Para começar a contá-la, precisamos voltar 70 anos. Quando meu avô era apenas uma criança, eu não o conheci. O que estou prestes a contar foi o que meu pai me contou. Este é o início. Era o ano de 1953, e a colônia onde meu avô vivia estava tão afastada do barulho do centro da cidade que, às vezes, mesmo naquela época, dizia o avô que parecia um lugar esquecido no tempo. As ruas eram de terra e as casas modestas, mas eram cercadas por árvores e mato até onde a vista alcançava as crianças, como o meu avô. Caminhavam vários quilômetros até a escola todos os dias, rindo e brincando enquanto cruzavam os caminhos. Havia uma casa em particular que sempre chamava a atenção das crianças. Era uma casa velha, mas muito grande, com muros de pedra escurecidos pelos anos e um jardim que parecia mais um pequeno bosque. Nessa casa vivia um menino muito estranho, a quem todos chamavam de menino monstro ou menino doido. Ninguém sabia seu verdadeiro nome. Ele era solitário e sempre estava no jardim, mas nunca brincava com outras crianças. Ele quase sempre usava uma máscara de tecido que só deixava ver seus olhos escuros e seu cabelo longo. Às vezes, ele vestia um lençol inteiro muito sujo, que o cobria completamente, com apenas 2 buracos para os olhos, como um fantasma. Diziam que ele tinha 10 anos, mas sua altura superava a do irmão mais velho do meu avô, que tinha 15. O menino nunca falava. Meu avô e seus amigos às vezes tentavam cumprimentá-lo quando passavam, mas ele apenas os olhava em silêncio, grudado na grade. Havia algo naqueles olhos que deixava todos desconfortáveis, uma espécie de tristeza e raiva contidas que ninguém realmente entendia. As crianças evitavam aquela casa, exceto quando passavam por lá em grupo, esperando não ver o menino atrás da grade. Um dia, ao voltar da escola, meu avô e seus amigos notaram algo estranho. O jardim do menino estava vazio e as grades ao redor estavam dobradas, quebradas. Havia um ar estranho na colônia e logo souberam o porquê. Um jovem dos arredores que sempre zombava do garoto havia desaparecido junto com seus pais. Esse menino de apenas 8 anos costumava ficar na frente da grade do jardim para provocar o garoto, mostrando-lhe doces e brinquedos, que depois afastava de seu alcance rindo. A história que se contava era aterradora em um ataque de fúria. Finalmente, o menino monstro reagiu em um momento como um animal selvagem teve o suficiente. Dizem que ele agarrou o pequeno pela camisa, puxando-o com tanta força contra as grades que quase o arrastou para dentro do jardim, fraturando sua clavícula como se fosse madeira velha e apodrecida. Os pais daquele menino de 8 anos encontraram a cena atraídos pelos gritos. A mãe do menino monstro saiu de casa gritando de horror diante do que via, diante do que seu filho havia provocado. De alguma forma, conseguiu fazer com que ele soltasse o garoto de fora. Já com metade do corpo dentro, que não parava de gritar de medo e dor no meio do caos, o rapaz fugiu, correu e absolutamente ninguém conseguiu alcançá-lo ou ninguém quis fazê-lo. Ninguém sabia onde ele estava e seu desaparecimento encheu de medo todos na colônia, com aquela força, com aquela loucura e tendo despertado a violência. Ninguém sabia do que ele seria capaz. Houve quem disse que ele ria enquanto puxava o menino para dentro pelas grades, gargalhando ao ouvir os ossos se quebrando. Aquela noite, meu avô não conseguiu dormir. As sombras das árvores pareciam ganhar vida fora de sua janela, e cada pequeno ruído fazia seu coração saltar no peito. A figura do menino, com sua máscara de tecido, perseguia seus pensamentos meses depois. Uma noite, meu avô foi acordado de repente. Sua irmã mais nova, Maria, estava parada na escuridão de seu quarto,
Com os olhos cheios de medo, há um bicho na janela, sussurrou ela. Meu avô, ainda sonolento, levantou-se rapidamente e foi até a janela. Não havia nada lá, apenas a escuridão e o som. Distante da noite, ele pediu a Maria que descrevesse o que havia visto a menina tremendo. Contou que a coisa estava olhando para dentro da cerca do jardim. Disse que tinha cabelo comprido e era alto como seu pai, mas que tinha os olhos de uma criança. Seu nariz era caído como se estivesse derretido, disse Maria. Era muito longo e muito fino. Pendurava alguns centímetros abaixo da boca. Meu avô sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Embora esse último detalhe parecesse mais vindo da imaginação da menina, mesmo assim, decidido a investigar, ele caminhou com cuidado. Seus pés faziam a grama seca ranger sob seus passos. Espiou pela cerca, onde sua irmã havia visto aquela figura horrenda. E ali, à distância, viu algo caminhando lentamente pela rua solitária da madrugada, se arrastando algo. Um lençol sujo. Aquela figura, embora mais alta e magra do que lembrava, era inconfundível. O menino havia voltado, seus movimentos eram desajeitados, e a lua cheia iluminou brevemente seu rosto deformado antes de desaparecer na mata. O mistério sobre o menino ficou gravado na memória do meu avô. Ninguém voltou a vê-lo, mas sua presença era sentida em cada canto. Essa história continuou 30 anos depois. Meu pai, então um menino de 10 anos, havia crescido na mesma área rural que seu pai, aprendendo a conviver com suas lendas. A mais importante de todas era a do monstro, um ser que se mencionava em sussurros e que, com o tempo, havia se tornado uma parte importante do folclore local. Alguns o descreviam como um homem muito alto. Alguns diziam que ele media cerca de 2 metros, enquanto outros afirmavam que sua altura era descomunal, chegando a ser bem mais que isso. Também diziam que tinha muito pouco cabelo, mas esse pouco que tinha era extremamente longo. Ele sempre usava uma máscara de tecido que só deixava ver seus olhos, que pareciam escurecidos pelo tempo. Meu pai sempre acreditou que se tratava de uma lenda, uma história para assustar as crianças e mantê-las longe de certos lugares depois do anoitecer. Mas sua percepção mudou. Naquela noite, a noite em que tentou fugir de casa, houve uma discussão muito forte e meu pai, com o temperamento impulsivo de uma criança, decidiu que não podia mais suportar. Ele pegou uma pequena mochila, colocou algumas roupas e algo para comer, e esperou que todos dormissem. Então, com muito cuidado, saiu de casa. A noite estava escura e a lua mal iluminava o caminho. Meu pai avançava com passos rápidos, decidido a deixar para trás o que descrevia como uma vida triste. Ele caminhou durante o que lhe pareceram horas, até que chegou ao velho caminho de pedra que levava à parte mais afastada, a parte mais antiga. Lá, onde as luzes das casas desapareciam e o silêncio se tornava ainda mais profundo, ele ouviu um barulho que o fez parar. De repente, um estalo de galhos, seguido de uma espécie de sussurro que parecia se arrastar com o vento. Meu pai virou a cabeça procurando a origem do som e então o viu à distância. Uma figura alta e desajeitada se movia entre as árvores. Era alto demais para ser um homem normal e seu andar era torto, quase antinatural, como se não soubesse andar. Ele não conseguia ver seu rosto, não conseguia ver se usava aquela lendária máscara de tecido. O coração do meu pai começou a bater tão forte que ele sentiu que poderia ter um ataque cardíaco. As histórias que um dia ouviu ganharam vida em sua mente todas de repente, e a figura diante dele parecia se encaixar perfeitamente nelas. Sem saber o que fazer, ele recuou lentamente, esperando que a figura não o tivesse visto. Mas o que estava lá parou, levantou a cabeça e seus olhos escurecidos e profundos
Encontraram os do meu pai. O medo percorreu seu corpo em uma descarga de adrenalina e por um momento ele ficou paralisado de terror. A figura começou a se mover em sua direção. Meu pai se virou e correu tão rápido quanto pôde, sem olhar para trás. Os sons de seu coração, de seus próprios passos e de sua respiração ofegante eram tudo o que ele conseguia ouvir. Ele já não sabia se aquela coisa o seguia, mas não se atrevia a parar, não se atrevia nem mesmo a olhar para trás enquanto corria desesperado. Começou a pensar no que poderia fazer. Olhou ao redor, procurando casas onde pudesse se esconder, mas não havia uma única luz acesa, nem um único sinal de vida em seu caminho. Finalmente, ao longe, ele viu um pequeno carrinho sendo empurrado por uma figura magra e outra de 4 patas que o seguia. Correu em direção a eles com todas as suas forças e, ao se aproximar, viu que era um rapazinho que não chegava aos 13 anos, empurrando um carrinho de cachorro-quente, o seguia. Seu cachorro, um animalzinho de rua tão magro quanto o seu dono, um cachorrinho de rua que o menino havia acolhido. Meu pai pediu ajuda e o menino olhou por sobre o ombro de meu pai. Viu aquela figura alta se aproximando e deixou o carrinho ali. Correram os 3 juntos até um terreno baldio totalmente escuro. Meu pai disse que não estariam seguros ali, mas ele respondeu que se aquela coisa estivesse atrás deles, não estariam seguros em nenhum lugar. Eles tinham que confiar que ele não os descobrisse, que não imaginasse que iriam se esconder ali, ao seu alcance. Eles se enfiaram entre alguns entulhos e se cobriram com papelões molhados. Apesar da escuridão, puderam notar aquela figura enorme caminhando pela rua e depois virar em sua direção, como se pudesse farejá-los, como se pudesse senti-los. Aquela figura começou a levantar papelões, procurando por eles. Meu pai não parava de olhar para ele. Ele era muito alto e estava só os ossos. Parecia um cadáver andando, e aquele cheiro horrível que se cravava no nariz do meu pai o fazia saber que nada daquilo era um sonho, nem uma visão, quando ele estava prestes a chegar até eles. O cachorro saiu correndo dali, a coisa correu atrás dele. Depois de alguns segundos, meu pai e o jovem saíram de entre o entulho. Meu pai perguntou pelo cachorro, e o jovem disse que ele ficaria bem, que ele encontraria o caminho de casa. Como sempre, o jovem simplesmente voltou para seu carrinho e se preparou para seguir seu caminho na direção oposta à casa de meu pai. Meu pai perguntou-lhe sobre aquela coisa. O jovem respondeu: "É o que resta dele. O monstro morreu há muito tempo." Meu pai viu. Encontraram seu corpo grande perto do caminho de terra, onde termina o pomar, meio enterrado pelo tempo. Já estava seco, mas ainda podia ser reconhecido, e o entregaram para sua mãe. Dizem que ela o enterrou. Isso que anda por aqui, quem sabe o que é. Agora, aos 32 anos, recém-divorciado e carregando o peso de uma vida que parecia desmoronar, voltei à casa de meus pais. A vizinhança, que antes era cheia de vida, agora está quase deserta. As casas, antes cheias de risos e conversas, agora está em um total silêncio. A solidão que se respirava era esmagadora, como a minha, como a que eu estou vivendo. Talvez por isso eu tenha voltado para cá. A casa em frente, por exemplo, estava vazia. Os vidros quebrados e as paredes descascadas eram testemunhas do abandono. Mas toda noite se ouvia um ruído incessante vindo de lá. O som de uma velha canção parecia familiar, embora eu não conseguisse lembrar de onde. Talvez sempre estivesse lá durante o dia também. Mas como eu só chegava para dormir, aquele som se fazia presente no meio do silêncio da rua. A melodia era meio chata, uma espécie de música antiga que se repetia num loop interminável. Passei várias noites em claro tentando ignorar a música, mas não dava. Finalmente, uma noite decidi ir ver do que se tratava. Atravessei a rua com o coração batendo forte no peito.
A porta da casa em frente estava entreaberta. Empurrei com cuidado e entrei. Um cheiro de mofo e decomposição me atingiu, fazendo o meu estômago revirar. As paredes estavam cobertas de mofo e sujeira, e o chão parecia querer afundar. Explorei a casa com cautela, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular. Encontrei sinais muito claros de que alguém morava ali, clandestinamente. Havia restos de comida, cobertores sujos e roupas jogadas pelo chão. Mas o que mais me perturbou foram as manchas de sangue seco e os ossos espalhados pelo lugar. Rezava para que fossem de animais, mas no fundo da minha mente, uma voz me dizia que não eram. Enquanto tentava assimilar o que via, ouvi passos se aproximando pela parte de trás. Meu coração acelerou e, sem pensar 2 vezes, saí correndo de volta para minha casa. Atravessei a rua e entrei correndo. Me escondi atrás da porta, tremendo de medo, com a certeza de que algo ou alguém habitava ali em frente, perto de mim. Nas noites seguintes tentei ignorar a música. Tentei não espiar pela janela, mas numa noite os latidos dos cachorros se intensificaram. O que vi me deixou sem fôlego. Uma figura enorme, definitivamente passando dos 2 metros, muito magra e carregando um grande saco nas costas. Um saco que parecia pequeno em comparação com aquela coisa, mas que parecia pesado. Por um momento, aquela figura parou e olhou para a minha janela como se pudesse me ver pela fresta da cortina. Fechei tudo de uma vez e me escondi no canto mais escuro da minha casa. Liguei para a polícia para relatar o que acabara de ver, para relatar algo estranho. Mas horas se passaram e eles não vieram. Finalmente, o telefone tocou às 3 da manhã. Mal havia conseguido dormir. Quando ele me acordou, era Elaine, minha irmã. Fazia anos que eu não falava com ela. Ela me contou sobre um sonho terrível que tinha tido. Ela disse que se levantou e viu uma criatura horrível atrás da cerca, olhando para dentro com uma fúria indescritível nos olhos. Você se lembra do que nosso pai nos contava para não sairmos à noite? Daquela lenda, daquela história? Respondi que sim, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Sonhei exatamente com isso, com algo que parecia exatamente como eu sempre imaginei. Disse a ela que estava tudo bem e desliguei, mas não pude evitar levar seu sonho a sério. Não pude evitar ir até aquele quarto, o pequeno que foi meu por tanto tempo. Abri a cortina, esperando que tudo fosse apenas isso. Um sonho que não tivesse nada atrás da cerca, olhando pela janela, como na história do meu avô, como nos meus pesadelos de criança. E ao invés de fazer isso lentamente, ao invés de esperar, simplesmente abri de uma vez. O que vi foi horrível. Era um ser velho, magro, como se fosse um morto, vivo, completamente deformado, com um nariz extremamente longo, monstruosamente deformado e cheio de crostas. Aquele rosto estava colado na janela, com aqueles olhos cheios de um ódio tão profundo que pareciam 2 poços sem fundo. Corri para me esconder, mas antes que pudesse fazer isso, ouvi o som de uma viatura se aproximando. Saí correndo para avisar. Loz disse que um homem perigoso estava tentando entrar. A princípio, eles não me levaram a sério. Pude ver, mas quando descrevi a coisa, seus rostos mudaram. Como se já tivessem ouvido aquela descrição antes, eles me pediram para subir na viatura e com suas armas em punho foram verificar, mas não encontraram nada ainda. Moro na casa dos meus pais e, embora a música não seja mais ouvida, algo me diz que isso seja o que for. Ainda está perto. Não sei se algum dia poderei deixar o medo para trás, mas todas as noites fecho bem as janelas e as portas, esperando que as histórias da minha família sejam apenas isso, histórias. Por favor, curta e se inscreva. Se você estiver gostando agora, continuamos.
Hoje sou um homem de quase 60 anos, mas há algo que me assombra desde a infância. Cresci em uma cidade pequena, onde todos se conheciam, e os sussurros sobre o padre da igreja eram constantes. Ele estava lá havia mais de uma década, o que por si só já era incomum. Normalmente, os padres eram substituídos em poucos anos, mas ele permanecia inabalável, intocável. O mais estranho era o silêncio ao seu redor. Os fiéis evitavam falar sobre ele, como se o simples ato de mencionar seu nome pudesse trazer algum mal sobre eles. Naquela época, algo ainda mais perturbador acontecia. A cada mês, pelo menos uma pessoa desaparecia. Mulheres, sempre mulheres, jovens ou adultas, sem distinção. E ninguém parecia disposto a questionar isso abertamente. As autoridades nunca encontravam rastros, e os casos eram rapidamente arquivados como desaparecimentos inexplicáveis. Algumas famílias chegavam a abandonar a cidade, aterrorizadas com a ideia de serem as próximas a perder alguém. Uma noite comum se transformou no maior pesadelo da minha vida. Eu estava sentado em um dos móveis da sala, próximo à janela que me permitia observar a rua. O silêncio reinava e, envolto em minha leitura, o mundo exterior parecia distante. Até que um movimento furtivo me chamou a atenção. Vi um homem vestido como o padre, mas seu rosto me pareceu diferente, distorcido, sombrio. Ele olhava para os lados, desconfiado, como se não quisesse ser seguido. Algo dentro de mim gritou que eu precisava descobrir o que ele fazia. A curiosidade foi maior que o medo, e eu saí sorrateiramente, escondendo-me nas sombras enquanto o seguia pelas ruas desertas. A surpresa veio quando ele se desviou do caminho habitual e entrou no bosque. Meu coração batia acelerado enquanto me esgueirava entre as árvores, tentando não perder seu rastro. O som dos insetos e das folhas sob meus pés era abafado pelos murmúrios do vento noturno. Eu não sabia o que procurava, mas sabia que estava perto de algo terrível. Chegamos a uma clareira iluminada por tochas. Um grupo de pessoas vestidas com túnicas negras estava reunido ao redor de um monte de palha. Reconheci imediatamente alguns deles. Eram coroinhas e membros da paróquia que ajudavam nas missas. O padre estava entre eles, mas agora sua presença era diferente. Seu olhar carregava algo inumano, uma malevolência que me fez estremecer. Foi então que, do meio da palha, emergiu uma garota. Seu corpo tremia, sua pele estava pálida e seus olhos sem pupilas, completamente brancos, vazios. Ela não parecia humana. Sua boca permanecia aberta e um fio de saliva escorria de seu queixo. Os presentes ergueram enormes crucifixos de prata, apontando-os para a menina. O padre se aproximou e pousou a mão sobre sua testa. No instante do contato, vapor se ergueu da pele dela, como se queimasse. Mas, em vez de gritar, a criatura soltou um som gutural, um rugido sobrenatural que fez os animais do bosque fugirem. Minhas pernas tremiam, meu corpo recusava-se a obedecer. O padre começou a recitar palavras em uma língua incompreensível, segurando a Bíblia firmemente em uma mão e aspergindo água benta com a outra. A menina contorcia-se de forma antinatural, como se seus ossos estivessem se quebrando. O pavor nos olhos dos fiéis era evidente, e quando ela finalmente abriu a boca, uma voz profunda, grotesca, ressoou da sua garganta, amaldiçoando todos ali e prometendo matá-los. O medo me dominava. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Foi quando vi algo sair do corpo da garota. Uma sombra escura, semi-translúcida, ergueu-se no ar e desapareceu na noite. No mesmo instante, a menina caiu inerte sobre a palha. O silêncio foi sepulcral. Alguns correram até ela, mas já era tarde. O padre verificou seus sinais vitais e balançou a cabeça lentamente. Ela não sobreviveu. 2 dos presentes
receberam ordens para carregar o corpo e levá-lo para as profundezas do bosque. Aquela menina jamais seria encontrada. Meu instinto gritava para eu fugir dali, e foi exatamente o que fiz. Corri sem olhar para trás, sentindo o coração martelar no peito. Depois daquela noite, os boatos cresceram. Uma senhora chegou a dizer que o padre escondia seu rosto à noite para que ninguém o reconhecesse. Talvez fosse verdade. Talvez, naquela noite, eu tenha visto algo que nunca deveria ter testemunhado. Mas segui minha vida, tentando esquecer. Tentando me convencer de que foi apenas um sonho. Mas, toda vez que fecho os olhos, ainda posso ouvir aquela voz. A voz das trevas. Os dias se passaram, mas minha mente não conseguia se livrar das imagens da noite terrível. Comecei a ter pesadelos recorrentes, onde via a menina me olhando fixamente, sua boca se movendo em um murmúrio incompreensível. Um dia, acordei suando frio, certo de que a tinha ouvido sussurrar meu nome. A cidade continuava em silêncio sobre os desaparecimentos, mas eu sabia a verdade, e sabia que se falasse, poderia ser o próximo. O padre continuou lá, inabalável, e eu me perguntava quantas outras meninas ainda seriam levadas para aquele bosque. Eu poderia fazer algo. A resposta me aterrorizava. Talvez fosse melhor fingir que nada aconteceu, mas eu nunca esqueci. E até hoje, me pergunto se aquela sombra que saiu da menina encontrou outro corpo para habitar. Talvez ela ainda esteja por aí, esperando.